O amor além do tempo. Conceição era uma criança muito tímida. Perdeu a mãe ainda menina, mas não lhe faltou amor. As irmãs e o pai a cercavam de cuidados, atentos a cada necessidade, como se quisessem preencher com zelo o vazio deixado pela ausência materna. Talvez sua timidez tivesse nascido justamente desse excesso de proteção. Cresceu sendo observada com ternura, como quem carrega algo precioso nas mãos e teme que o mundo possa feri-lo. Como eram muitas irmãs, a diferença de idade entre a mais velha e ela era tão grande que por vezes sentia-se mais filha do que irmã. E foi assim que aconteceu com Cora. Quando se casou, levou uma Conceição já adolescente consigo. Não como se fosse uma obrigação, mas como quem acolhe uma continuação do próprio coração, sentindo que não poderia deixá-la. Seu cunhado a recebeu de imediato como filha. Era um homem honrado, correto e cuidadoso. Na tentativa de ser um bom pai, tornava-se às vezes excessivamente rígido. Queria protegê-la dos erros do mundo, embora não percebesse que alguns sofrimentos chegam justamente pelas portas que tentamos manter fechadas. Tornou-se uma moça de rara beleza. Tinha olhos verdes como o reflexo das matas nas curvas silenciosas do rio. Era alta, elegante e carregava consigo aquela mistura de delicadeza e firmeza que só algumas mulheres possuem. Caminhava de cabeça erguida, embora com discrição. Pouco tempo depois, a família mudou-se em busca de novas oportunidades. Foram morar numa pequena cidade às margens de um rio navegável, desses que determinam o ritmo da vida, diminuindo distâncias. As viagens eram feitas em embarcações conhecidas como macacos. Construídas com talos de buriti amarrados cuidadosamente, deslizavam sobre as águas, levando famílias inteiras, sonhos, saudades e esperanças. Havia uma pequena cobertura que protegia os viajantes do sol forte e das chuvas repentinas. Conceição gostava de observar a paisagem mudar lentamente, enquanto o vento bagunçava seus cabelos. Não demorou para que sua presença despertasse olhares. Entre eles, o de um rapaz muito bonito, educado e dono de um sorriso fácil. O encanto foi imediato, recíproco. Pela primeira vez, Conceição experimentou aquela inquietação que faz o coração bater descompassado, sem motivo aparente. Ele também se apaixonou. O problema era que já existia uma promessa. Desde antes de conhecer Conceição, seu casamento com outra moça da cidade havia sido acertado pelas famílias. Ele tentou desfazer o compromisso. Insistiu, argumentou, procurou uma saída. Mas haviam decisões que naquela época pareciam pertencer mais à coletividade do que aos próprios envolvidos. Mesmo assim, não desistiu de Conceição. Foi então que ela se viu diante de uma escolha difícil. Desafiar aqueles que haviam lhe dado amor e proteção durante a vida toda, ou renunciar ao sentimento que acabara de descobrir. Escolheu partir, e assim foi embora com o coração em pedaços. Na despedida, as lágrimas eram inevitáveis. Levava consigo a sensação amarga de abandonar algo que talvez fosse único. Voltou para a cidade onde outras irmãs viviam, um lugar mais simples, com menos oportunidades, onde a vida exigia resignação e trabalho constante. Com o passar dos anos, aprendeu a guardar saudade num canto silencioso da alma. Conheceu outro rapaz, bom homem, trabalhador. Ao ser pedida em casamento, aceitou. Sabia que a vida nem sempre oferecia espaço para grandes paixões. Construiu uma família, tornou-se esposa dedicada e mãe amorosa. Mas existem sentimentos que não desaparecem, apenas aprendem a viver em silêncio. De vez em quando, enquanto dobrava roupas ou observava os filhos dormindo, perguntava a si mesma se deveria ter lutado mais. Se teria sido possível enfrentar a desaprovação da família e escolher por si mesma. Lembrava-se sobretudo daquele dia. Ao saber de seu noivado, ele viajara até a cidade onde ela morava. Vou dar um jeito de ficarmos juntos, Conceição. Acredite em mim. Não se case. Eu imploro. Mas ela conhecia o preço daquela escolha. Amava demais os seus para suportar a dor de decepcioná-los. Talvez tivesse sido ensinada desde cedo que o dever vinha antes dos próprios desejos. Então permaneceu e os anos seguiram seu curso inevitável. Criou filhos, enterrou pessoas queridas, colecionou alegrias simples e tristezas que insistem em se fazerem presentes. E o tempo, esse artesão paciente, foi firmando rugas em seus rostos, mas ele nunca deixou de procurá-la com os olhos. Sempre que Conceição retornava à cidade para visitar parentes,
alguém acabava comentando: "Fulano já sabe que você chegou." Ela sorria discretamente, fingindo não compreender o significado daquela frase, mas compreendia. Ele passava pela rua onde ela estava hospedada mais vezes do que seria necessário. Diminuía o passo diante do portão, ajeitava a camisa, olhava para a varanda como quem não queria nada. Depois seguia adiante. Alguns minutos mais tarde, retornava pelo mesmo caminho. Parecia aquele rapaz de 17 anos, apesar dos cabelos cada vez mais brancos. Conceição observava pela fresta da janela. O coração teimoso continuava reconhecendo o caminho de volta. Por muito tempo, limitaram-se a esses encontros silenciosos. Um aceno discreto durante uma missa, uma conversa rápida na presença de outras pessoas. Até que um dia ele resolveu fazer aquilo que o jovem apaixonado de décadas atrás não tivera coragem suficiente para sustentar. Bateu à porta e quem atendeu foi justamente o cunhado de Conceição. Por alguns segundos, os dois homens permaneceram em silêncio, carregando entre si o peso de uma história interrompida. O tempo, porém, costuma amenizar as durezas da vida. O homem severo que um dia acreditou estar protegendo a jovem sob seus cuidados já não era o mesmo. A velhice havia lhe ensinado que nem toda prudência evita sofrimentos e que, às vezes, o excesso de proteção também pode ferir. Convidou-o a entrar. Na sala simples, enquanto Conceição buscava café na cozinha, com as mãos trêmulas, o cunhado disse: "Eu achava que estava fazendo certo. Queria evitar escândalo. Mas talvez eu tenha sido duro demais. Quem sabe a gente não pudesse ter dado um jeito. Conversado com as famílias. Talvez vocês tivessem conseguido se casar." As palavras permaneceram suspensas no ar. Era tarde demais para desfazer o passado, mas não para reconhecê-lo. A partir daquele dia, as visitas tornaram-se mais frequentes. Conversavam sobre coisas simples: os filhos, os parentes que já haviam partido, as transformações das cidades por onde viveram. Mas, debaixo das banalidades, havia outra conversa acontecendo. Uma conversa feita de olhares demorados e de silêncios confortáveis. De uma intimidade construída não pela convivência, mas pela permanência do afeto. Ele costumava brincar: "Se a gente tivesse casado, eu tinha passado a vida inteira admirando esses olhos verdes." Ela ria, abaixando a cabeça como fazia na juventude. "E eu teria brigado muito com você." "Talvez, mas seria ao seu lado." No fundo, ambos sabiam que o amor que carregavam já não pertencia ao futuro. Era um amor sem urgência, sem cobrança. Um amor que sobrevivera justamente porque não fora consumido pela rotina. Ainda assim existia um sonho. Ele dizia às vezes: "Quando chegar a minha hora, queria que você estivesse por perto." Conceição fingia repreendê-lo: "Deixa de falar bobagem." Mas guardava aquelas palavras consigo porque também desejava o mesmo. Queria segurar sua mão sem precisar explicar nada a ninguém. Queria dizer sem culpa e sem medo que o havia amado por toda a vida. Quando ele adoeceu, já muito idoso, ela compreendeu que o tempo estava se esgotando. Foi visitá-lo. Encontrou um homem fragilizado pelo corpo, mas com o mesmo brilho nos olhos de tantos anos antes. Ao vê-la entrar no quarto, ele sorriu. "Pensei que você não vinha." Ela aproximou-se da cama e segurou sua mão. A pele fina e marcada pelo tempo ainda lhe pareceu familiar. Permaneceram em silêncio por alguns minutos. Depois ele disse com a voz cansada: "Você sabe que eu esperei por você a vida inteira, não sabe?" Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas. "Eu sei", respondeu. "E você sabe que eu também." Não havia acusações naquele encontro. Não falavam sobre erros, nem sobre culpas. Falavam sobre o amor possível dentro das circunstâncias que lhes haviam sido dadas. Ele fechou os olhos por um instante. Em outra vida, talvez, a gente consiga acertar o tempo. Conceição apertou sua mão com delicadeza. Talvez o tempo tenha errado com a gente nessa vida. Mas o amor não. Naquele quarto silencioso, cercado pelas marcas inevitáveis da velhice, não havia mais espaço para arrependimento. Restava apenas a gratidão por terem encontrado, ainda que tarde, uma forma de dizer o que passaram décadas calando. Poucos dias depois, ele partiu. Conceição viveu ainda alguns anos.
E quando perguntavam se tinha sido feliz, respondia com a sabedoria de quem aprendera a conviver com as próprias escolhas. Fui muito amada. E também amei muito. Só que nem todo amor nasce para morar na mesma casa. Depois sorria, olhando para algum ponto distante, como quem avista novamente um rio antigo e uma moça de olhos verdes embarcando num barco improvisado, sem imaginar que carregava consigo um amor destinado a durar mais do que a própria vida. Talvez seja essa a forma mais silenciosa do amor. Não aquela que vence obstáculos, desafia convenções ou muda o rumo da história, mas aquela que permanece, que resiste às distâncias, aos casamentos, às décadas e aos desencontros. Aquela que aceita o que a vida oferece sem deixar de honrar o que o coração reconheceu como verdadeiro. Conceição aprendeu que o amor pode assumir muitas formas. Às vezes ele se transforma em companheirismo, em filhos correndo pela casa, em mãos calejadas dividindo o peso dos dias. Outras vezes permanece guardado inteiro, esperando apenas a chance de ser reconhecido. E talvez, no fim das contas, amar também seja isso. Desejar sinceramente a felicidade do outro, mesmo quando a vida insiste em colocá-lo em outra direção, porque existem amores destinados a serem vividos e existem aqueles que, sem nunca terem sido plenamente realizados, tornam-se eternos justamente por terem sobrevivido ao tempo. Conceição carregou o seu até o último suspiro com delicadeza de quem segura uma flor seca entre as páginas de um livro antigo, frágil, persistente, como certas lembranças que o tempo não apaga, como certas vozes que continuam ecoando muito depois do silêncio, como o primeiro amor, aquele que a vida não permitiu viver, mas que o coração jamais deixou partir.